Olá, seja bem-vindo à nossa aula virtual. É uma revisão que eu preparei para vocês da nossa aula presencial. Vamos revisar pontos importantes para a formação do corretor de imóveis, para o dia a dia do profissional corretor de imóveis, baseado na lei, de acordo com o direito imobiliário. Coloquei uma imagem diferenciada, não coloquei a deusa do direito, coloquei um imóvel, as mãos do proprietário e do vendedor, que é o corretor de imóveis, que é um intermediador de uma transação. Bom, e o que vem a ser direito imobiliário? Vamos lá? É o ramo do direito que trata dos bens imóveis. Os imóveis são bens valoráveis para o sujeito e para a sociedade, então foram criados mecanismos para gerar proteção e segurança a tais bens e aos direitos deles decorrentes. Bom, a justiça é falha? É falha. É morosa? É morosa. Mas imagina se não houvesse a justiça e o direito para regulamentar tudo, para organizar tudo. O direito é a manutenção da ordem. Então vamos organizar. Bom, antigamente trocava-se um Fusca, um carrinho, que era na época um Fusca era um grande carro, por um pouco de terra. E não existia registro público, não existia registro de imóveis. Então, trocava-se um bem móvel por um bem imóvel. Só que os bens foram se tornando objetos de desejo. E para não haver pega de um, pega de outro, se apossa disso, proprietário, eu sou o proprietário, houve a subdivisão do direito civil, aonde foi criado o direito imobiliário. Então, o direito imobiliário é o quê? De onde advém o direito imobiliário? O direito imobiliário advém do direito civil, que é o direito comum, que é o mais corriqueiro, é aquele nosso do dia a dia que nós tratamos todos os dias. Lidamos todos os dias. Então, direito imobiliário vem do direito das coisas, direito da propriedade, direito imobiliário. E até chegarmos em direito imobiliário, onde trata dos bens imóveis. As suas raízes estão no direito de propriedade, seja como direito subjetivo, a detenção de uma coisa, seja como ramo especializado da doutrina jurídica. Advém da subdivisão do direito civil, que é o direito comum. Então esse daqui é o conceito do que eu falei para vocês, é uma subdivisão. Então antes, o nosso direito inicia-se pela lei maior, que é a Constituição Federal. Constituição Federal antiga. Então ela houve, para estudar mais a fundo cada departamento, vamos dizer assim, cada área do direito, cada especificidade, foram feitas subdivisões no direito. Então, Constituição Federal, lei maior, direito civil, direito internacional, e foram feitas as subdivisões. Dentro do direito civil, advém o direito imobiliário. Posse. Bom, é muito importante falarmos sobre posse e propriedade, porque o corretor de imóveis ele lida com isso todos os dias. Porque o corretor de imóveis ou ele vende um imóvel ou ele aluga um imóvel. Imóvel sendo edificações, um apartamento, uma casa ou mesmo terrenos. Então ele lidar com compra e venda e locação. Posse é o exercício de fato pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade, em nome próprio e com autonomia. Então, ter posse não quer dizer que é proprietário, ainda não. Ele tem a posse. Então, um locador, eu aluguei um imóvel, eu tenho a posse, por determinado tempo, com algum dos poderes inerentes. Não são todos os poderes. Todos os poderes da propriedade, somente o proprietário. Então, eu aluguei o imóvel, eu tenho posse para aquele tempo regido em contrato. Por esse tempo eu tenho posse. Então, o proprietário ele não tem o direito de entrar no imóvel onde eu loquei para poder fazer alguma coisa, desde que com a minha permissão. Se não tiver a minha permissão, a posse é minha e de acordo com o contrato de aluguel. Bom, e propriedade? O que vem a ser propriedade, então? Propriedade é o poder pleno sobre a coisa. Então, ele tem o poder total, pleno. Eu sou a proprietária, então eu posso destruir a minha casa, construir de novo, abrir uma porta, fechar outra porta, dentro da minha residência, dentro da minha propriedade, na realidade.
2 é a submissão de uma coisa a uma pessoa. Bom, a propriedade é minha, mas eu posso ceder por um tempo, eu posso dar a submissão a uma outra pessoa, porque a propriedade é minha. 3 é o direito real sobre a coisa própria e etc. O meu direito é real, a coisa é minha. Está registrado em cartório, que nós temos o registro público, o direito registral, e a propriedade minha. Posse, loquei o imóvel, mas a propriedade é minha. Poderes inerentes somente para quem está em posse, mas propriedade minha. Acabou o contrato de locação, voltou a propriedade e posse a ser minha. Da aquisição da propriedade. Como que ocorre a aquisição da propriedade? Normalmente, quando falamos assim, como é que eu consigo uma propriedade, a gente só lembra de compra, né? Eu só vou adquirir a propriedade comprando. Não, eu preciso comprar um novo imóvel. Aí a gente já brilha os olhos na hora que vê um cliente falando assim, eu quero um novo imóvel. Não somente por compra e venda. Vamos lá ver as formas que pode se adquirir uma propriedade imóvel? Por registro público. O registro público, ele confirma o contrato e dá publicidade ao negócio. Bom, antigamente, por que veio o direito registral e tem mais força hoje? Antigamente as pessoas compravam um imóvel, um terreno e não registravam. E vinha uma outra pessoa, um outro sujeito e tomava posse. E a posse por determinado tempo, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, ocorre uma outra forma de adquirir a propriedade, que é o usucapião, que nós vamos ver daqui um pouquinho. Relembrar o usucapião, que é um tema polêmico, que causa muitas perguntas, todo mundo fica cheio de perguntas a respeito de usucapião, mas é cheio de minúcias, cheio de questionamentos e particularidades, que é o usucapião. Bom, então registro público, confirma o contrato. Tá, mas eu só fechei o contrato, vendi o imóvel à terceira pessoa e a pessoa não fez o registro público. Bom, daqui passado vários anos, eu posso requerer o imóvel novamente. Ele deixou de pagar os impostos, deixou de honrar com os compromissos perante a propriedade, a gente pode resgatar isso aí, porque vai estar em nome de outrem. Então, as responsabilidades podem vir também até a pessoa anterior proprietária do imóvel. Por isso que existe o registro público. Por acessão. Como é por acessão? Formação de ilhas, aluvião, avulsão, alveo abandono e construções e plantações. Bom, formação de ilhas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma chácara onde passa um rio. E o rio, por ação da natureza, ele resolveu passar de outra forma. E foram formando mais terras para o meu lado. Então, a minha terra cresceu. Então, eu adquiri a propriedade com maior extensão por conta da acessão. A acessão por formação de ilhas. Por construções e plantações, plantei e fiz construção, a propriedade acresceu. Pela sucessão. A sucessão é quando o proprietário falece e os filhos automaticamente passam a ser proprietários, que são coproprietários. Como que é? Que é o Droit Saisine. A posse e a propriedade serão transferidos para os herdeiros automaticamente, através do evento morte. Os herdeiros tornam-se coproprietários. Então, pela a aquisição da propriedade por sucessão é uma das mais polêmicas também, que é a parte do inventário, os pais faleceram e chega a hora do inventário, que causa muita discórdia entre a família, mas eles são coproprietários. Se são 6 filhos, os 6 filhos são coproprietários. Pela usucapião. Mencionei anteriormente, mas vamos falar um pouquinho mais de usucapião. Usucapião é a posse de forma mansa, pacífica, ininterrupta por determinado tempo. Durante a aula presencial, eu mostrei para vocês um quadro de especificações, a quantidade de tempo que caracteriza o usucapião. Então, é acrescido o tempo ou diminuído o tempo de permanência para
detectar para ser feito o uso capião, né? Onde a pessoa pode usucapir. Então, existe os tempos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, imóvel rural ou imóvel urbano. Então, deem uma revisada também nos slides passados e na apostila, que tem falando direitinho. Mas então, pelo uso capião é posse prolongada, animus domini, posse contínua, ininterrupta e justa. Nem sempre, porque a posse pode ser injusta, mas acresce mais tempo. Então é posse de forma injusta, mais 10 anos, 15 anos, acrescendo mais 2 a 5 anos para caracterizar uso capião. Bom, eu quero falar direcionado a vocês, bem direto mesmo, lembrando vocês que vocês são um gestor imobiliário. O que é o gestor imobiliário? Perante a lei, perante a ética, perante o curso, perante o órgão que regulamenta, que é o CRESSE. O gestor imobiliário, ele é responsável pela intermediação da compra e venda. Ah, professora, mas intermediário por quê? Eu só compro e vendo, eu não preciso saber do contrato, eu não preciso saber o que rege o contrato, eu só preciso vender e ganhar minha comissão. Não é assim. Para você ser um bom corretor de imóveis, você precisa saber o que é o corretor de imóveis perante a lei. Quais são as suas obrigações e os seus deveres e obrigações. Então vamos lá. O gestor imobiliário é a peça fundamental no mercado de imóveis, pois atua direto na negociação e administração destes, trabalhando com toda a dedicação e cuidado com a documentação na hora da compra e venda de imóveis. Viu? É necessário que vocês saibam o que rege o contrato, aquelas minúcias. Quando eu solicitei a vocês que fizessem uma atividade simulando um contrato, eu forcei vocês a ver como que funciona o contrato. O contrato não é só o comprador, o vendedor, vamos falar assim o nosso português bem rasgado, né? Não é só o comprador, o vendedor, a testemunha, o dinheiro e a forma de pagamento, não. Tem aquelas pequenas cláusulas que muitas vezes o brasileiro ele tem preguiça de ler. Nós temos preguiça de ler. Aquela perguntinha básica que eu fiz a vocês durante a aula, você leu o contrato de quando você fez a inscrição na instituição de ensino, no CETEG? Não leu. Então é isso. Então leiam os contratos, saiba cada detalhe do imóvel que vocês estão vendendo. Vocês são a peça fundamental para a relação de compra e venda do imóvel. Tem o construtor, a imobiliária e o corretor. O corretor é a peça fundamental. O corretor, ele lidar diretamente com o comprador. Bom, atualmente o corretor de imóveis está cercado por novas leis que exigem o máximo de transparência nos seus negócios. Engana-se o corretor que enganar seus clientes. O corretor tem a obrigação legal de saber tudo sobre suas transações imobiliárias. Não pode simplesmente dizer que não sabia. Viu? Como é que eu vou dizer assim para o meu cliente? Ah, eu não sabia. Você não sabia que o sistema financeiro Price, Saque, Prime, qual que era o melhor? Você tem que estudar sobre o sistema financeiro também, para passar os dados corretamente ao seu cliente. Para ele, além de você ganhar esse cliente, você pode ganhar novos clientes. Com certeza o professor de marketing imobiliário vai estar abordando isso com vocês ou já abordou isso com vocês. Porque engana-se o cliente de que achar que está enganando engana-se o corretor que acha que está enganando o seu cliente. Engana-se mesmo. Então, seja com muita transparência, estude sobre o imóvel, estude sobre o contrato, veja todas as transações da construtora que vocês estão trabalhando. Ah, o imóvel normalmente ele entrega no prazo, mas pode ser que ele precise de mais prazo para entrega, a construtora já tem um nome a zelar, pererê, parará. Vocês não vão falar, lógico, somente dos pontos negativos da empresa que você trabalha ou com a construtora que você está trabalhando. Você vai focar nos pontos positivos, mas sem deixar da transparência de falar de tudo o que ocorre na transação, de compra e venda, na construção. Ah, mas não é minha responsabilidade. É.
Eu vou estar mostrando mais à frente para vocês e mostrando e diretamente na lei, citando na lei como o corretor é responsável por tudo, pela transação. Bom, a profissão de corretor de imóveis, juridicamente como tudo funciona. É bom, tem muito aluno que não ficou até o final da aula. Normalmente eu deixo essas dicas aqui para o final da nossa aula presencial, porque para focar, frisar na mente de vocês como tudo funciona juridicamente. Porque pensamos assim, não, a lei é falha, a lei é morosa, então ela não vai funcionar. Ou então enganando o cliente, pensando assim, eu não estou falando tudo para ele, eu estou escondendo um pouquinho, e pode ser uma pessoa que vai te responsabilizar por informações mal prestadas, tá? Bom, então o exercício da profissão em todo o território nacional somente será permitida ao possuidor de título de técnico em transações imobiliárias, inscrito no Conselho Regional da Jurisdição. Bom, houve várias leis novas, inclusive existem projetos de lei para serem aprovados. A Lei 1150/51 está no Congresso para ser aprovada, com novas regras, falando a respeito de caução, a respeito de arras ou sinal, porque muitas vezes o corretor se sente prejudicado com relação a arras ou sinal. Então existem novos projetos de lei. O corretor está cercado, como eu mencionei anteriormente, de novas leis e novas regras. Bom, mas voltando aqui, o exercício da profissão ele só pode ser feito após ter a carteira do Cresce. Antes eu falava carteirinha do Cresce, mas é porque é muito comum a gente falar carteirinha do Cresce, né? Mas é carteira do Cresce. Você é um profissional que não vende qualquer coisa, você é um profissional que vende um imóvel, vende sonhos, mexe com o bolso da pessoa. Então o imóvel um sonho, um desejo de possuir caro. Então você não vende qualquer coisa. Então você tem que ter a carteira do Cresce, tá? Para estar intermediando, porque senão tem sanções sim, tem penalidade sim pela justiça e também para estar beneficiando as pessoas que fizeram o curso, que se formaram, que se capacitaram para tal função, para ser o corretor de imóvel. 2. Um corretor de imóveis devidamente inscrito no seu Conselho Regional de Corretores de Imóveis tem a obrigação de saber tudo sobre sua profissão, que é regulamentada pela Lei Federal 6.530. Eu quero que depois vocês deem uma olhada na Lei 6.530, que fala sobre penalidades, sobre sanções, quando o corretor pratica alguma ilegalidade, algum ato ilícito. Quando ele comete algum ato ilícito, na Lei 6.530 tem as penalidades sim. São brandas, mas existe. Mas qual é a função da Lei Federal 6.530? A função mesmo da lei é disciplinar e fiscalizar. Por isso que as sanções as penalidades são brandas. 3. Vamos ver o que o tópico 3 traz a vocês de informação de como juridicamente funciona a profissão de corretor de imóveis. É um prestador de serviços e deve obediência ao CDC, Código de Defesa do Consumidor. O CDC é mais uma subdivisão do Código Civil. O CDC é o Código de Defesa do Consumidor, que é a relação de compra e venda. Então, o corretor de imóveis é o intermediador da compra e venda do imóvel, então ele deve obediência ao CDC. Pesquisem também. Eu falo muito para vocês que o profissional de direito, ele é um eterno pesquisador. O profissional corretor de imóveis, ele também é um eterno pesquisador. Por quê? Porque tem diversas leis que amparam o corretor, o comprador, a imobiliária, a construtora, e o corretor tem a obrigação de saber tudo sobre a sua profissão. Tudo. Então pesquise aí o CDC para se ampararem do direito, como tudo funciona, para vocês verem como tudo funciona, tá? 4. Além de todas essas leis, o Código de Ética da Profissão de Corretor diz que no seu artigo 5º que o corretor de imóveis responde civil e penalmente por atos profissionais danosos ao cliente,
a que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligências e infrações éticas. Bom, vamos lá. Lembra que eu falei, engana-se o corretor que achar que está enganando o seu cliente. Bom, seja claro, seja objetivo, claro e venda seu imóvel, venda o imóvel praticando atos lícitos, não agindo ilicitamente. Você pode responder civilmente e penalmente por danos morais e materiais. Então você escondeu do seu cliente que tinha, não falou a ele. E como eu não falou a ele que tinha os balões, os famosos balões. Somente falou para ele, olha, a prestação é tal. Aí ele não sabia dos balões, assinou o contrato sem ler o contrato. Na hora que chega, de repente chega uma correspondência, balão de 6 semestral. Ele fala assim, meu Deus, mas eu não tenho condições. O corretor de imóveis me informou que eu só teria que pagar a prestação que era tanto, até a entrega das chaves. E veio esse balão, o que é isso? Ele vai atrás, descobre o que é o balão, vê direitinho. E quem será penalizado? O corretor de imóveis que não passou a informação. Você passou a informação? Sim, se sim, ótimo. Muito bom. Passe todas as informações, seja claro, objetivo, venda o imóvel corretamente, de acordo com a lei. Assim você vai se resguardar de problemas futuros e ganhar novas vendas, novos clientes. Porque a melhor propaganda é a de boca a boca, né? E a pior também. Então, vamos nos resguardar dessa forma. Tem um outro ponto que eu quero abordar para você, é que muitas vezes, por que tem que ser tudo documentado, registrado para se resguardar? Normalmente nós nos formamos em corretor de imóveis e falamos assim, existem pequenos construtores que constroem, que também eu abordei a vocês, a divisão de solo, né? Que hoje ele compra um lote, desmembra e faz 2 casas, que é considerado condomínio. E ele chega a você e fala assim, olha, vende, é meu amigo, vende para mim um imóvel que eu te pago tanto de comissão. Aí você vai lá e acredita, é meu conhecido, é meu amigo, ele vai me pagar, né? Mas você não se resguardou. Foi só aquele contrato de boca. Nem o contrato de gaveta não foi, porque o contrato de gaveta, ele ainda tem mais valor do que o contrato de boca. Por quê? Porque o contrato de gaveta consta a assinatura sua e a assinatura do seu colega, que é a prestação de serviço, ou como corretagem ou por comissão. Fez esse contrato, mesmo que não tenha registro público, você tem um pouquinho de direito sim. Mas muitas vezes, não, é meu amigo, vou vender. Ele falou, te garanto a comissão. Vendeu o imóvel. Cadê a comissão? Como que você vai correr atrás desta comissão? Então, por isso que existe o registro público, tem que ser documentado, você tem que se resguardar de problemas futuros, ok? Eu quero sempre, eu quero que passem alunos pelo CETEG que estejam preparados para o dia de amanhã, que ajam de forma lícita, sempre. 5. O artigo 723 do novo Código Civil diz que o corretor é obrigado a executar a mediação com a diligência e prudência que o negócio requer, prestando ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento dos negócios. Deve ainda, sob pena de responder por perdas e danos, prestar ao cliente todos os esclarecimentos que estiverem ao seu alcance acerca da segurança ou risco do negócio, das alterações de valores e do mais que possa influir nos resultados da incumbência. Viu? Eu mencionei um exemplo anteriormente, mas está aqui descrito na íntegra. Você tem que informar ao seu cliente, de acordo com o artigo 723 do novo Código Civil. Então eu falei no meu linguajar, no nosso do dia a dia, dando a dica para vocês, e agora firmo no artigo 723 do novo Código Civil. Tá? Então, os esclarecimentos tem que prestar espontaneamente. Então, peraí, mas tem a nova lei que quando eu vou mostrar um apartamento mobiliado, já tem as plaquinhas lá avisando que não faz parte do imóvel, não faz parte do imóvel, somente ilustração, né? Vamos dizer assim.
mas você tem que espontaneamente dizer não. Não tem este piso, é só um imóvel decorado, porque muitas vezes quando chega você vai atender um cliente, um casal. A mulher, ela fica assim, ó, apaixonada pelo imóvel. Ela só vê a parte lúdica, a parte maravilhada, a decoração, eu quero esse. O marido pensa no dinheiro e o corretor deve esclarecer tudo espontaneamente. Tá? Ah, não, que bom, ele tá gostando, eu vou vender o imóvel, não preciso dizer nada. Tá? Então é necessário sim passar todas as informações, de acordo com o novo Código Civil. Bom, eu agradeço a vocês, quero fixar muito, relembrá-los, né, que o corretor de imóveis, você que está se formando junto com a nossa instituição, com o CETEG, quero que você saia daqui capacitado. Cometa atos lícitos, se resguarde de problemas futuros, haja de acordo com a lei, pesquise, estude cada contrato, cada imóvel que você for vender, a estrutura, todo o imóvel. Desejo sucesso, nós e a família CETEG desejamos sucesso como corretor de imóveis, tudo que precisar, conte conosco. Tudo de bom.